Reflexão da Palavra. Nesta reflexão de hoje nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 12, que diz assim: E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Disse Jesus: Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Observe que nós estamos diante de um texto onde fala das maravilhas, ou de uma das maravilhas operadas por Jesus. Por quê? Porque onde Jesus estava, sempre estava muita gente. Pessoas que necessitavam de comida estavam lá perto de Jesus, em virtude de ouvir a sua fama de que ele multiplicava pão e peixe e alimentava a todos. Também onde Jesus estava, apareciam muitos enfermos. E Jesus, a Bíblia vai dizer que ele a todos curava, a todos que apareciam na frente dele com alguma enfermidade, ele curava. Também sempre se apresentava diante de Jesus pessoas possessas de demônio, e ele expulsava tudo. Aliás, Jesus não brincava de entrevistar espírito maligno. Jesus chegava e dizia: sai, vai-se embora, e ele ia-se embora. Tinha esse negócio de estar entrevistando demônio, não. Por isso que o crente tem que ter muito cuidado. Não se deve entrevistar demônio. É no nome de Jesus que se deve expulsar, e acabou a brincadeira. Não tem para que estar entrevistando demônio. Também aonde Jesus estava, tinha os curiosos que iam ver o que ele estava fazendo. E tinha também aqueles que queriam o prender. Uns queriam denunciá-lo a Pilatos e outros queriam prender Jesus, ou a Herodes, quem quer que estivesse no comando naquele momento. E eles queriam também prender Jesus. Mas aqui Jesus, ou o apóstolo Lucas, o escritor, o médico Lucas, vai narrar a cura de um homem cheio de lepra. Mas ele foi curado por quem? Por Jesus. Mas ele foi curado por quê? Porque estava enfermo e necessitava da cura. Aliás, Jesus diz em outra passagem que os que estão sãos, os que não têm doença, não necessitam de médico. E ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ali estava um homem excluído da sociedade. Aliás, a sociedade da época, ou a determinação de Deus a Moisés, é que houvesse cidade de refúgios, onde estas pessoas que estariam leprosas ficassem nestas cidades. Não sabemos como aquele homem apareceu diante de Jesus, se a situação dele era um caso complicado e que ele deveria estar excluído da sociedade.
E você pode até estar pensando assim: eu não sou digno de estar diante de Jesus, eu não mereço estar diante de Jesus. E às vezes as pessoas têm um complexo de inferioridade a ponto de dizer: não, irmão, eu não posso ir àquele lugar, eu não posso ir lá, porque eu não sou digno de se achegar naquele lugar. Pela sociedade ou pela determinação que foi dada, aquele homem não podia andar no meio do povo, porque ele era leproso. Agora, o interessante aqui é que a Bíblia vai dizer que Jesus veio para uma finalidade: buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele homem estava destruído, excluído da sociedade, sem poder participar de nada, mas havia alguém diferente naquele lugar e ele necessitava ter aquele encontro. Porque quando se ouvia falar que Jesus estava em certo lugar, rapidamente corria uma multidão para ver Jesus, para ouvir Jesus e para observar o que ele iria fazer. Principalmente os fariseus estavam lá para observar o que ele iria fazer, se ele ia fugir da lei, do que estava escrito na lei e nos profetas. Jesus, vendo aquela situação, a situação daquele homem, ele teve compaixão daquele homem. Não importa a situação que você esteja hoje, se você tiver fé e se achegar a Jesus, ele vai resolver a sua causa. Claro que muitas vezes não é do nosso jeito. Às vezes Jesus faz uma transformação diferente que a gente pensa que, não, mas Senhor, eu queria que fosse desse jeito, mas não é o jeito dele. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a deixar de ter o comando dela para que Ele possa comandar a nossa vida. E aí, diante de muitas curas que nós vimos Jesus fazer, algo ou algumas coisas fugiu da realidade da palavra. Da palavra, como ele dizia assim, seja curado e tal. Não, uma vez ele pegou, cuspiu no chão, irmãos, e passou, a Bíblia diz que ele fez lodo e passou nos olhos de um cego. Isso era uma coisa estranha para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Mas Jesus não veio trazer a nós apenas o natural, não veio nos mostrar o natural, não veio nos mostrar o normal. Ele veio fazer na minha e na tua vida o extraordinário. Então aquilo que foge da realidade do ser humano, da humanidade, é com Jesus. Irmão Miranda, eu não consigo, isso, aquilo outro, entrega na mão de Jesus que Ele consegue, Ele faz, porque a sua palavra vai nos garantir que para Deus nada é impossível. Então, se nada é impossível, você acredita, você crê, o impossível chegou hoje na tua vida. O impossível por quê? Porque eu não consegui resolver, você não conseguiu e não conseguiremos resolver. Mas quando nós colocamos nas mãos dele, aí, irmãos, está resolvido. Então Jesus vendo aquela situação e aquele rapaz prostrado diante dele e pedindo, suplicando, implorando a ele a cura, alegando que Jesus tinha o poder de purificá-lo, porque agora ele se prostra, ele vê Jesus, ele se achega diante de Jesus, ele dobra os seus joelhos e coloca a sua cara no pó diante de Jesus e reconhece o poder de Jesus para curá-lo, para purificá-lo, para livrá-lo daquela enfermidade que excluía ele da sociedade. Oh, aleluia! Ele pediu, ele implorou, ele suplicou e ele reconheceu o poder de Jesus para operar aquele milagre. E eu e você, como é que estamos? Será que a nossa fé chegou, como diz
os pregadores de hoje, né, chegou nesse nível. Será que nós estamos verdadeiramente conhecendo ou reconhecendo o poder que Jesus tem para resolver aquela causa que nós não podemos resolver? Será que nós estamos nos entregando de corpo, alma e espírito a Ele e dizendo, como disse o apóstolo Paulo: Senhor, eu não mando mais em mim não, a minha vida é comandada pelo Senhor, quem dá o comando da minha vida agora é o Senhor. Esse rapaz estava dizendo isso a Jesus. Senhor, estou aqui diante da tua presença, diante de ti, com a cara no pó, Senhor, reconhecendo que só o Senhor tem poder para me purificar dessa enfermidade. Ah, irmãos, quando isso acontece, quando nós estamos verdadeiramente tomados, dominados pelo Senhor, Jesus toca em nós, como Ele tocou naquele cidadão. E disse a ele assim: ó, quero ser limpo. Oh, aleluia. E a Bíblia não fala que demorou, que ele tomou remédio e passou tempo, não. Imediatamente a lepra desapareceu. Aleluia, glória a Deus. Naamã teve que dar 7 mergulhos no rio para poder a lepra desaparecer. Porque era um propósito de Deus, estava ensinando que nós precisamos também, em alguns momentos da nossa vida, ter paciência. Mas aquele rapaz, diante de Jesus, foi curado imediatamente. Qual o teu problema hoje? O que você está esperando? Já colocou nas mãos de Jesus? Já colocou diante de Jesus este problema? Ele pode fazer. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar, irmão Miranda, mas é impossível não. Tudo é possível para Deus. Só Ele é quem pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Só Ele pode resolver aquilo que eu e você não podemos resolver. Para aquele homem não tinha solução. Para aquele rapaz não tinha solução, mas a esperança chegou na vida dele. Jesus de Nazaré estava ali naquele lugar. E quando ele chega, irmãos, creia, tenha fé, que tudo se resolve. Não da minha maneira e nem da tua maneira, mas da maneira dele. Ele chegou e a situação daquele rapaz foi resolvida para a glória do nome de Jesus, e que Deus nos abençoe.